Vamos falar agora da reunião da cúpula do G7, que é o grupo dos países mais industrializados do mundo. Tem a participação do Brasil, inclusive. Vamos receber Valdir da Silva Bezerra, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo e também pesquisador em BRICS pela USP. Muito bom dia, Valdir. Bom dia, é um prazer estar participando novamente aqui da Jovem Pan. Prazer é nosso, Valdir, e mais uma vez o Brasil integra nessa reunião do G7 e mais uma vez a pauta deve girar em torno aí das questões que envolvem a Rússia, os conflitos e, é claro, também a abordagem também do conflito Israel-Hamas, Valdir. Certamente, essa inclusive é a 8ª participação do presidente brasileiro nessa reunião do G7. Existem, assim como na reunião passada que o Lula participou no Japão, existem alguns pontos de discordância na posição do governo brasileiro atual em relação a esses dois conflitos, em vista da posição dos países do G7. Ainda assim, o presidente brasileiro ele é prestigiado com esse convite. Ele teve uma fala também ontem na abertura da cúpula na Itália sobre alguns dos assuntos que ele considera primordiais, não somente para a agenda internacional do G7, mas também para a agenda internacional do Brasil, visto que o país vai sediar, inclusive, a reunião do G20 no final desse ano, aqui no Rio de Janeiro. Agora, Valdir, não pela primeira vez, o presidente Lula, justamente pelo fato de não se posicionar com muita contundência a favor da Ucrânia especificamente, ele voltou a dizer que para que haja uma participação dele próprio, presidente, na Conferência pela Paz, por exemplo, que vai acontecer também na Europa, para que haja participação dele, ele acredita que os dois lados mais diretamente envolvidos na guerra precisam estar presentes. E nós sabemos, isso já foi divulgado, que nessa conferência haverá a participação de Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, mas não haverá a participação de Vladimir Putin. No entendimento de Lula, se os dois lados envolvidos não se sentarem para discutir um acordo pela paz, dificilmente vai se chegar a esse tão sonhado acordo. Em contrapartida, e quero te ouvir falar sobre isso também, ontem, Vladimir Putin divulgou um documento com exigências para acabar com uma guerra. Queria te ouvir sobre esse acordo, porque quando a gente fala de acordo, presume-se que ambos os lados vão ceder em algum momento. Mas pelas exigências de só a Ucrânia deve ceder. O Lula fez uma fala realmente nesse sentido de que ele só participaria de uma conferência de paz se a Rússia estivesse presente ao mesmo tempo que a delegação ucraniana. Inclusive, hoje e amanhã, dias 15 e 16, vai acontecer uma conferência de paz na Suíça, que já havia sido programada há muito tempo, e vai ter a presença da maior parte dos países ocidentais e claro, do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Existe um descompasso realmente nas expectativas em torno do que seria necessário para que Rússia e ucranianos cheguem a um acordo de paz. O Ocidente, nessa reunião do G7, os principais países ocidentais, envolvendo o Canadá, Estados Unidos, a Europa Ocidental, né, alguns representantes importantes como França, Alemanha, Reino Unido, Itália e inclusive o Japão, eles manifestaram no seu documento, no seu comunicado de líderes, um apoio incondicional à Ucrânia, o seu continuado apoio financeiro, militar à Ucrânia, e um apoio também à reconstrução do país, e usaram uma frase interessante nesse documento, que é pelo tempo que for necessário. E, por outro lado, você lembrou bem, o Vladimir Putin, ele veio a público de novo, ele colocou o que seriam as requisições da Rússia, os requerimentos da Rússia para que possam haver uma condição de paz, e isso envolve o reconhecimento da Ucrânia de que as regiões anexadas pela Rússia não podem fazer mais parte da conversa, elas devem ser consideradas como parte da Rússia de forma definitiva. Ele exigiu também a neutralidade da Ucrânia perante a OTAN, que a Ucrânia tenha um status neutro do ponto de vista nuclear, e também
exigiu a desmilitarização da Ucrânia. São condições com as quais o presidente ucraniano e também o Ocidente, que vem apoiando a Ucrânia desde fevereiro de 2022, fatalmente não irá aceitar. O Zelensky também colocou as suas condições, né, de que a Rússia retire as suas tropas do território ucraniano de forma imediata, de uma forma definitiva e de uma forma incondicional, ou seja, de que a Rússia não imponha nenhum tipo de situação, nenhum tipo de circunstância para que eles deixem a Ucrânia de forma mais rápida possível, o que a Rússia também hoje não vai concordar. Então a gente chegou ainda, mantém-se uma situação de incerteza e de indefinição em relação a essa guerra. Essa guerra tende a continuar justamente porque nenhum dos lados achou um denominador mínimo comum para voltarem a conversar. Agora, Valdir, nós tivemos, falando do outro lado agora do Brasil, né? No ano passado, o presidente Lula fez uma série de viagens, fez questão de, segundo ele, fazer uma reinserção do Brasil no cenário internacional, né? E ele viajou bastante o ano passado, está nessa cúpula do G7. Agora, do ponto de vista prático aí, de benefícios ao país, discussões importantes aí para a nação, o que o senhor entende que pode haver aí, de fato, benefícios ao nosso país? Em relação a essas posições referentes a esses grandes conflitos, dificilmente eu imagino que possa haver grandes mudanças em relação à política externa e efeitos também na nossa política doméstica. Uma das questões que o Lula levou para essa reunião do G20 foi a sua intenção de criar, por exemplo, uma aliança global contra a fome e a pobreza, com a qual proposta que conta com um certo apoio dos países do G7. Essa iniciativa ela pode vir a ser implementada depois da reunião do G20 em novembro no Brasil. E o Lula também tentou levar uma pauta de uma justa taxação progressiva, né, dos super ricos. Ele acabou dando mais ênfase aos super ricos nesse sentido. E o documento do G7, a sua declaração final, diz que os países mais avançados do Ocidente vão pensar em ampliar os esforços para implementarem processos nesse sentido. Foi uma linguagem um pouco vaga, que pode ter sido considerada pelo governo brasileiro como uma espécie de concessão leve a essa intenção do Lula, né, de taxação progressiva dos super ricos. Ainda é muito pouco, mas em relação a essa questão do apoio desses países principais do Ocidente, tanto à presidência brasileira do G20 como algumas das pautas brasileiras do G20, em relação a esse quesito, o Brasil saiu ganhando dessa reunião. Essa pauta de taxação dos super ricos, Valdir, esbarra também nos interesses de muitos, para não dizer de todos os países que compõem o G7. A China, por exemplo, também, que houve cobranças nessas reuniões, aí voltando a falar sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. A China, embora sempre tenha se colocado oficialmente e na teoria, numa posição neutra em relação à guerra, tem feito sucessivos sinais de apoio à Rússia comercialmente, até por não condenar as ações de Vladimir Putin também. E essa questão da taxação dos super ricos também acerta em cheio a China. Essas discussões que de alguma forma prejudicam os chineses devem prosperar? Como a China recebe essas manifestações? Para ela não faz muita diferença? Queria te ouvir sobre isso. Eu acredito que nem tanto para os países participantes do G7, essa questão não é uma questão exatamente de urgência, até pela linguagem vaga que a gente percebeu no comunicado de líderes que foi emitido ontem, né? Eles dizem que vão tentar ampliar esforços no sentido de pensar em soluções em vista dessa proposta do Lula. É claro que essa proposta do Lula ela foi levada justamente para essa reunião como uma forma de tentar
avançar esse tipo de pensamento do ponto de vista internacional. A linguagem do comunicado foi bastante vaga nesse sentido. Em relação à China, os próprios países do G7 eles já têm as suas desconfianças próprias com relação a Pequim, sobretudo na questão cibernética, a segurança cibernética, foi um dos pontos mencionados no documento, críticas à China justamente nesse quesito. Teve também críticas à China em função do seu comportamento no Mar do Sul da China e, como bem lembrado, o apoio que eles percebem que a China exerce em relação às ações da Rússia na Ucrânia. Inclusive, curiosamente, assim como no documento que foi emitido em 2023 pelo grupo, eles pedem à China que pressionem a Rússia para que a Rússia pare as suas atividades militares na Ucrânia e que a China deixe de fornecer materiais importantes para a indústria militar de base russa. Então, esse apoio chinês, tanto na questão de fornecimento de insumos, como na questão política, como também o apoio que algumas instituições financeiras chinesas têm fornecido à Rússia no âmbito desse conflito, são, na verdade, os principais pontos que foram criticados pelos países do Ocidente em relação a essa aliança entre justamente russos e chineses. Recebemos Valdir da Silva Bezerra, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo e também pesquisador em BRICS pela USP. Muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Até a próxima. Muito obrigado, fico à disposição.